Alcina Dias, mas quando me casei tomei o apelido do meu marido, Delgado. Sou de Carviçais, natural de Carviçais. Os meus pais eram naturais de Carviçais e os meus avós naturais de Carviçais. Pronto, eu nasci a 2/6/1952. Tenho 70 anos. Nasceu em casa? Nasci em casa, em casa. O seu parto foi em casa. O meu parto foi feito em casa. Muito bem, com parteira? Talvez com as curiosas, com as minhas tias, não sei bem. Isso eu não sei bem, mas sei que nasci em casa. A minha mãe era forneira, trabalhava num forno a cozer o pão das pessoas, que antigamente havia aqueles fornos. Exatamente, e a minha mãe era forneira. O meu pai era uma pessoa muito doente, morreu com 45 anos e foi mineiro. Pronto, tinha a doença das minas. E também fazia trabalhos manuais, ele fazia coisas muito engraçadas, de quadros, fazia aqueles jugos para os animais, fazia charrua, ele fazia tudo. Mas além do trabalho, depois deixou as minas, acabou em madeira, sim, tudo em madeira. Meu pai teve um ano internado no Caramulo e depois veio para casa e morreu em casa. Ele saiu segundo dizem, ele fugiu de lá do Caramulo, do hospital, e veio para casa. Depois morreu cá em casa. A minha mãe é que foi o pilar dos filhos. Éramos 5. Só o meu irmão mais velho é que já era adulto. Os outros éramos todos menores. Sim, trabalhava na agricultura para nos sustentar, para as batatas, o feijão, essas coisas da terra, não é? Foram à escola? Sim, todos temos a 4ª classe. Eu gostei muito da escola. Eu gostei, adorei sempre a escola. Era uma boa aluna, não por me gabar, mas era muito boa aluna. Era. A escola era às 8 horas, acho que era às 8 horas, já não me lembro bem. Íamos para a escola, depois tínhamos que fazer uma reza, pronto, fazíamos, ou às vezes cantávamos, não sei. Cantava o hino? O hino, cantávamos muitas vezes o hino. Era divertido. Éramos crianças também, não tínhamos grandes preocupações, não tínhamos nada. Éramos umas crianças. Eu era uma criança normal. Olha, os rapazes, eu nunca estive na parte dos rapazes, porque eram professores. Então era dividida? Eram divididas, era na junta. A junta estava dividida, metade era para as raparigas, outra metade era para os rapazes. Era havia muitas raparigas? Havia, éramos muitas alunas, nessa altura éramos muitas alunas. Era muitas, não sei quantas, mas éramos muitas alunas naquela altura. A sala era cheia. Eram obrigadas a vestir alguma roupa específica? Não, nunca nos exigiram nada. Não, a mim nunca me exigiram, nem a mim nem às outras, pelo menos aquelas da minha escola, não. As professoras naquela altura eram um bocado severas, muito severas. Posso dizer que, por vezes, não que eu tenha queixa, porque eu tentava sempre levar as coisas, a lição estudada, mas eu vi, às vezes, as professoras davam muitas palmadas e varadas. Olha, eu até tenho uma história de uma varada. Era na 3ª classe, chamava-se a doutora Beatriz. E então, eu queria ler ceifeiros, só que eu não conseguia ler os ceifeiros. Não conseguia juntar a letra ceifeiros. Ela deu-me uma varada na cabeça. Eu, à hora do almoço, ao intervalo, eu fui ter com a minha mãe, porque o forno era ali mesmo perto, em frente à escola. E eu disse, mãe, dói-me tanto a cabeça. A senhora professora deu-me uma varada e eu tenho uma dor de cabeça. E ela veio aqui à minha cabeça. Ainda hoje tenho capelada. Minha mãe fez, tens cá uma carraça tão grande. Então tinha uma carraça enorme, que tiveram que me cortar com uma tesoura. Olha, mas abençoada varada. Porque aquela carraça já me estava a comer ali aquela parte e foi uma varada abençoada. Mas é das poucas vezes que eu me lembro que levei uma varada e acho que levei uma vez uma reguada. Mas não foi daquelas crianças que foi muito sacrificada, porque havia crianças que levavam muita varada.
E reguada também, com a palma. Algumas brincadeiras que vocês faziam? As brincadeiras, eu acho que nem podíamos brincar na escola. A gente só brincava quando saíamos, porque nós tínhamos tanto respeito aos professores, o que hoje já não há respeito, agora também é demais, mas nós naquela altura tínhamos muito respeito. Nós nem falávamos, nem brincávamos dentro da escola. Quando vinhamos para a rua, depois é que a gente jogava ao eixo, a andacaca, pronto, esses joguinhos da altura. Não havia brinquedos, pelo menos os pobres, não é? Pronto, olha. Mas é divertido, eu acho graça ao passado. A sala de aulas tinha Salazar, Tinha uma fotografia Pipi de Salazar, e acho que tinha uma cruz de Cristo. Mas não tinha mais nada, era assim muito simples. E depois tinha o quadro onde a gente ia. As carteiras, acho que era duas. Engraçadas, eram a carteira à frente e as cadeirinhas, os banquinhos atrás. Depois da escola ia ajudar a sua mãe? Sim. Nos trabalhos de casa? Depois chegava a casa, à hora do almoço, comia uma fatia de pão e lá ia para a escola, toda contente. Era o almoço, porque a minha mãe nem nos podia fazer o almoço. Estava no forno, tínhamos de manhã e de tarde, até às 5. Sou a mais nova, além de mim tenho um irmão mais novo, mas o mais velho já morreu. Depois tenho este meu irmão Alfredo, que há de vir aqui agora. Tenho uma irmã e eu, e tenho um irmão mais novo, 5 anos. Porque nesses 5 anos morreu outro irmão. Saí da escola e depois fui a servir 2 anos para Freixo de Espada assim. E com que idade? Com 14. Comecei aos 11 a trabalhar aqui, à Ageira. Trabalhava na agricultura. Exatamente. Mas para outros senhores? Para outras pessoas. Sim, para outras pessoas. À Ageira, como eles dizem aqui. Ganhava 7 euros e meio, 7 escudos. 7 escudos. Era relativo ao litro do azeite. Aquilo que custava 1 litro de azeite era a Ageira da mulher. Sim. O homem sempre ganhou mais um bocadinho. E o dinheiro que ganhava depois tinha que entregar à mãe? A minha mãe não, eu depois, eu tinha que ajudar a minha mãe também. Mas a mãe te entregava depois? Entregava à mãe, sim. E depois fui para Freixo de Espada Cinta, onde estive 2 anos a servir, até aos 18. Não foi dos 16 aos 18. Família? Era aos Castros, mas eram muito bons, eram muito boas pessoas para mim. Sempre me trataram muito bem. Ele era, na altura que eu fui para lá, era presidente da Câmara de Freixo. Estive lá 2 anos. Mas depois eu tinha um meu irmão mais velho, era GNR em Odivelas. E então disse, olha, se quiseres vir para Lisboa, aqui arranja-se emprego com facilidade, vens para a minha casa. Porque ele já era casado e tinha casa. E eu disse, então está bem, então eu vou. E depois fui em 70, em julho, dia 11 de julho de 1970. E realmente arranjei logo o emprego. Fiz os 18 anos e fui trabalhar para a CUF. Como é que foi para Lisboa? Fui no comboio a carvão, a máquina a carvão, que demorava um dia todo, a noite e o dia todo. Cheguei às 5 da tarde, chegava às 5 da tarde a Lisboa. Sim, muitas horas. Exato, eu para cá, daqui para lá nem sei, já não me lembro a hora que fui, mas de Lisboa, de Santa Apolónia para cá, saíamos à 00:25 e chegávamos aqui às 5 da tarde. Agora, eu gostei sempre de andar de comboio, ainda hoje gosto de andar de comboio. Mas as carruagens eram de madeira, eram uma seca. São essas carruagens que ainda se vêem ali no Pocinho. E a máquina que era a carvão. A carvão. Quando metiam o carvão, aquilo era aquela sujidade toda, era horrível. Mas eu acho que eu no fundo, era pobre, mas era feliz. Com tudo o que havia, era feliz. Gostava da paisagem? Gosto, muito, adoro a paisagem. E depois paravam aqui em todas as estações e apiadeiros, era tudo. Depois chegava ao Pocinho e trocava... E mudávamos de comboio, sim, até Campanhã. E em Campanhã mudávamos novamente para o de Lisboa, para Santa Apolónia. Cheguei à CUF, para o refeitório. Na fábrica Sol. As condições de trabalho, era aprendiz
não sabia, não é? A primeira coisa que me fizeram foi pôr-me nas casas de banho. Até ao meio-dia andei a limpar as casas de banho. Porque era nova, era uma miúda, não é? Não sabia nada, e então uma colega foi ensinar-me como é que se limpava as casas de banho, não sei o quê. Depois, era ao meio-dia, precisaram de mim na cozinha e levaram-me para a cozinha. E nunca mais saí de lá. Portanto, tive 18 anos na cozinha do refeitório. Eu quero dizer, para dizer assim, estava feliz com a cozinha? Não, mas foi aquilo que eu consegui arranjar, não é? E acabei purificando, acomodei-me, não é? Precisava trabalhar. Então fui-me acomodando, depois fui subindo também na empresa. Quando saí já era chefe de cozinha. Mas tive 18 anos no refeitório da Fábrica Sol e depois passei para o da administração, mais 10 anos. A Fábrica do Sol era uma fábrica de? Ali era só escritórios. Lá embaixo, nas fontainhas, é que já era de sabão, de óleos e essas coisas. Mas ali era só os escritórios, Depois passei para a Infante Santo, para a administração, onde trabalhei 10 anos. A Carviçais vinha todos os anos de férias. Sim, geralmente era no mês de setembro. Vinha passar de 15, 3 semanas, vinha sempre a Carviçais. Estava sempre com saudades da terra? Sempre. Eu gosto muito da minha terra. Se tivesse tido a oportunidade de trabalho aqui, nunca teria sido? Claro que não. Mas não tinha. Sim. Aqui não tinha. E muito pouca gente tinha? Pouca gente. E apesar de haver muita gente, mas também não havia empregos, não é? E muita gente imigrou? Imigrou, uns foram para a França. Conhece alguém amigo aqui de Carviçais que tenha imigrado? Olha, conheço o meu irmão, vem aí, a minha irmã, sei lá, tanta gente que eu conheço. Muita gente, mesmo agora que estão lá, que ainda têm lá as suas vidas. E de Carviçais foi muita gente, mas muita gente. 60, deve ter sido na década de 60 até a 70, deve ser. Depois eles deixavam as mulheres e depois, coitados, quando podiam lá, vinham buscar as mulheres e os filhos e outros cá ficavam e eles andaram por lá a governar a vida, não é? Como é que foi receber essa notícia do 25 de Abril? Estava a trabalhar, certamente? Eu, quando saí de casa, eu morava em Odivelas e saía de casa às 6h30 da manhã. Ia apanhar a caminhoneta e depois tinha que apanhar o autocarro, o elétrico, na Almirante Reis. E o elétrico nunca mais vinha. E depois houve uma pessoa que passou, não sei, um senhor, não era só eu que estava na paragem, havia muita gente, e que nos disse: vocês escusam estar à espera, porque houve uma revolução e hoje não há transportes. É assim, e agora? Como é que vai ser? Olha. Meti-me a pé, não conhecia bem o trajeto, mas segui os carris do elétrico até à Fábrica Sol. Demorei 1h e tal, mas consegui ir trabalhar. E aí, depois é que já havia aquelas pessoas a falarem na Revolução e não sei o quê. E à noite também tive que fazer o percurso a pé. E depois, na televisão, vi aquela Revolução no Carmo, isso tudo. Mas festejei. Eu gosto do 25 de Abril, porque nos deu uma certa liberdade. Nem tudo é bom, mas também nem tudo é mau. Olha, ganhei logo mais 200 escudos, naquela altura. A liberdade das mulheres. Sentiu-se um bocadinho. Depois foi melhorando, foi uma forma, exato. Mas eu acho que foi uma mudança que se foi modificando. Não foi de imediato? Não, foi indo, gradualmente. Década a década. Depois, com o final da Guerra Colonial, então teve também viagem fora tem migração. Tive uma tia que veio também de Lar. Eram retornados, que eram retornados. E acompanhou na altura o processo deles, que certamente seria difícil? Sim, não foi fácil. Não acompanhei muito bem, porque eles depois moravam na Graça, em Lisboa, e eu morava em Odivelas. A gente encontrava-se de vez em quando. Sim. Não. E depois, passados uns anos, eles vieram para Carviçais, que ela está cá. Mas só passados uns anos. Mas eles ficaram lá.
Vieram sem nada, coitados, como todos os imigrantes, os tornados, os retornados. E depois eles lá, a minha tia começou a vender no mercado, em sapadores, e lá foram juntando algum dinheirinho e fez uma caseta aqui em Carviçais, ali no Cabo dos Tapados. E o que é que fazia aqui durante, nas vezes que vinha cá de férias? Vinha ver os seus... A minha mãe, porque o meu pai morreu muito cedo. Sim, a sua mãe. Vinha a minha mãe, os meus irmãos também vinham de França, eram imigrantes, também vinham. Depois a minha mãe também deixou de ser forneira, também a idade começou a pesar e os fornos também começaram a fechar, também não se justificava, não é? Ela, coitadinha, lá estava em casa sempre. E nós também, mandava a minha filha todos os anos para aqui, 1 mês ou 2. Quantos filhos? Tenho uma filha e 2 netas. Minha filha não gosta daqui, nem as minhas netas. Vêm cá, uma vez por outra, raramente, mas não gostam daqui, de Carviçais. Sente que isso, de uma forma geral, que neste caso os filhos e os netos perdem esse amor à terra em relação aos pais? Sim. Sente de uma forma geral? Sinto. Olha, não sei, a minha filha, eu acho que também, assim, ela não gostava muito de vir para cá logo nas férias e eu obrigava, praticamente obrigava, porque eu também não tinha quem, ela estava no colégio, mas depois também há aqueles meses de férias e como ela tinha férias, eu não tinha com quem a deixar. O pai trabalhava, era carteiro, eu também trabalhava, e então para não deixar sozinha, tão pequena em casa, eu quase que a obrigava a vir para cá, para o pé dos primos. E ela nunca gostou. Cada vez há menos gente em Carviçais. Em Carviçais, cada vez menos. Eu vou rua abaixo, rua acima e não encontro ninguém. Porque na altura há uns anos atrás, estas ruas eram cheias de gente. Mas é triste. Carviçais está muito deserto. Quando é que regressou definitivamente para Carviçais? Eu definitivamente não estou, porque a minha residência ainda está no Olival Basto, Odivelas. A minha residência eu não mudei, por causa dos médicos. Não é que cá não haja médicos, mas eu, como sou da Médis, tenho lá os médicos. Mas a minha residência continua lá e eu, reformei-me aos 57 anos. E depois comecei a vir 2 ou 3 meses e depois ia passar o inverno a Lisboa, a Odivelas. Mas agora, assim já, aqui estou mais tempo que lá, só vou lá às consultas e estou lá 15 dias ou isso. Ora, para aí já uns 5 anos, porque a minha filha divorciou-se e elas foram morar para a minha casa. Pronto, elas precisam da privacidade delas e eu preciso da minha. Claro. A gente vou lá quando é preciso e isso, mas a casa é delas e a minha está aqui, pronto. É a minha rotina. Agora por causa das hortas, não é? Levanto-me todos os dias às 6h30, tomo um pequeno almoço, vou beber um cafezinho e vou-me embora para a horta. Por volta das 9h30 regresso a casa, tomo banhinho, vou à igreja, abrir a igreja, porque sou uma beata. Vou abrir a igreja, volto para casa, trato das flores, de regar as flores da igreja, isso tudo. Depois venho para cá. Ou uma das? Olha, pode ser uma das. Já não devem ser muitas. Não, assim sou eu e a Dona Amparo, mais ou menos, que a gente se preocupa mais com a igreja, as responsáveis, sim. A Dona Amparo por um serviço e eu por outro, pronto. Mas somos as duas responsáveis. É uma mulher de fé? Sou. E isso tem-me ajudado bastante, nas horas más. Depois almoço e depois, olha, às vezes vou outra vez à igreja, nem sei quantas vezes eu vou à igreja. Depois lembro-me, que isto está por fazer, lá vou eu à igreja. Depois à tarde há sempre o terço ou missa, agora é às 8 horas e no inverno é às 5, 6 horas, pronto. E depois vou ver a minha tia, ao Cabo dos Tapados, venho para casa às vezes lá a fazer as limpezas, que também é preciso fazer. É assim o meu dia, é a minha rotina, é assim. Essa questão das hortas só faz desde agora que está? Sim. Só. Na altura da sua infância também já fazia?
A minha mãe fazia e o meu pai. Sim, minha mãe. E a ideia que eu tenho do meu pai também faziam já. Faziam. Para a subsistência da casa. Sim, só para casa. E o terreno nem é meu, é da minha irmã. Eu faço aquele terreno a meias, porque eu não quero terrenos. Se eu tenho a casa, a minha filha não vai usufruir dela, se comprar terrenos, então é para ficar aí no vale. Mas eu adoro a natureza. Faz caminhadas? Olha, agora desde que começou a horta, não. Vou sempre de carro e venho por causa do motor. Mas eu adoro o campo. Sinto-me muito bem. A questão da igreja, nota que grande parte das pessoas já estão desinteressadas sobre assuntos. 95% ou mais. Mas sabe, por exemplo, porquê as pessoas deixaram-se de desinteressar? Não sei, não faço a mínima ideia. Mas agora, desde que foi o Covid, foi pior. As pessoas afastaram-se mais, as pessoas estão isoladas, as pessoas estão muito isoladas. Isolaram-se e começaram a perder o interesse. Mesmo que lhe prima o convívio, perdeu-se muito isso. Perdeu-se muito. Mas agora também há pouca gente. São 2 ou 3 velhotes. Mas tem lembranças, por exemplo, quando vinha na altura das suas férias? Era muita gente. Havia imensas Era pessoas. muita gente. Estava sempre a praça cheia. E as ruas. Os meus irmãos já estão cá, há muitos anos. Já regressaram há muitos anos. Sim. Mas agora, a partir dos meados de julho deste mês, começa a vir os imigrantes e alguém de férias. Até ao 20 de agosto há movimento na aldeia. Muita gente, crianças, adultos, porque se nota, mesmo quando foi agora do Covid, as pessoas vinham mais para a aldeia no verão. Eu acho que as pessoas antigamente eram muito humildes, mas muito boas. E hoje as pessoas são um bocadinho individualistas, cada uma puxa para si. Eu noto isso. Acho que as pessoas antigamente eram sinceras, eram pobres, mas eram sinceras e gostavam de ajudar o próximo, o seu amigo. Se eu não tinha, eles iam arranjar. Se a minha mãe tinha, iam. Acha que se perdeu então o sentimento de união? Sim. De comunidade, e de união, de amizade, mesmo... Eu não estou a exagerar, não estou a mentir. Eu sinto isso, só posso falar por mim, não é? Eu noto isso. As pessoas estão muito individualistas, cada uma puxa para si. Mas há meia dúzia de pessoas que a gente ainda pode contar, não é? Mas eu estou-me a referir no geral. Vive sozinha? Não, tenho marido. Já tenho marido há 50 anos. Também é de cá? Não, é de Arruda dos Vinhos. Ele adora Carviçais. Ele vai a Lisboa, o primeiro dia já fica farto, só quer vir para aqui, para Carviçais. E os seus amigos de Lisboa, vêm visitá-lo? Não, já tive cá alguns, mas agora já são pessoas com uma certa idade, já não vêm. Mas estamos em contacto sempre pelo telefone. Olha, viajar, eu tenho viajado com as excursões que a Junta faz. Iniciativas da Junta. Exatamente. Férias, não tenho feito. Tenho sempre férias agora. Essas viagens tenho a vida toda, isso é verdade. E gosto. Gosto muito. É muito bom o que a Junta faz. O que gostaria de ver aqui em Carviçais para melhorar a vida da população? Precisávamos de jovens, de gente jovem, porque nós só temos cá pessoas idosas. Portanto, nós precisávamos de crianças que alegrassem a gente. No fundo, eu já sou uma idosa também, não é? Já tenho 70 anos. A gente precisava de movimento nesta aldeia. De gente com filhos. Levar a ver a escola primária cheia de meninos. Adorava. Eu adoro as crianças. Adorava. Mesmo que não fosse cheia, ao menos que fosse metade. Mas não vamos ter essa... Acho eu, pelo menos durante a minha vida não vai ser. E depois também, não sei. Cada vez há menos crianças a nascer. E turismo? Nota a vinda de... Tem vindo, tem. Sim. No verão vê-se por aí muita gente. Sim. No verão vê-se aí muita gente, vê. E agora com estas casas de turismo, de turismo de habitação, também se vê-se. Já há assim um certo movimentozinho, mas não é nada, não é?
festas, romarias? Fazemos quando há assim, quando é preciso, quando há aquelas festinhas que seja preciso, a nível da igreja, fazemos sempre, não é? Mas não há outras coisas que participo, venho ver, quando há festas venho ver, venho dançar, venho aquilo que calha, pronto. Mas não há, não. A igreja enchia sempre. Foi sempre assim a igreja. Só mudou foi o chão lá dentro, o soalho, que era de madeira, de uma madeira já antiga, e o Sr. Padre mandou fazer obras, sim. Está diferente, está diferente. O Padre Vicente foi em 2017, salvo erro. A igreja modificou um bocadinho. Acha que seria positivo haver passeios culturais? Eu acho que sim, embora aqui as pessoas critiquem muito os outros porque vão, porque é por isto, porque é por aquilo, mas eu acho que sim, porque há sempre pessoas que alinham nessas coisas. E acha que, trazendo para aqui turistas, visitantes, queria dar uma certa vida? Se envolvia um bocadinho Carviçais, eu estou convencida que sim. Estou convencida que sim, que ajudava um pouco. Como era Carviçais, como está agora quando fala que melhorou imenso, está a falar em que aspectos que é? Nível de ruas, acopamentos? Eu acho que em tudo. Em tudo? Eu acho que em tudo. Eu, ao longo dos anos, eu não sei, não conhecia os presidentes da Junta e isso tudo, mas não estava a par da evolução das coisas, nem do que iam fazer. Eu só tenho a percepção agora das melhorias, desde que o Sr. Francisco Brás está à frente da Junta. Daí é que eu comecei. Sim, havia muita terra batida, as ruas eram quase todas de pedra batida, na minha altura, não é? Na altura, sim. Sim, mas agora tem realmente Carviçais, nesse aspecto, tem desenvolvido bastante. Tem desenvolvido. Eu acho que há muita melhoria em Carviçais. O Presidente da República, Mário Soares, que veio cá, na altura. Esteve lá está a pedra. Exatamente. Por isso. Lembra-se? Nessa altura ainda não estava cá. Não estava cá? Não. Porque realmente, certamente devia ser um marco para Pois era. Eu, se estivesse cá, tinha lá ido ver. Que eu sou curiosa nessas coisas. Tem noção agora que se vem muita gente à procura do pão caseiro e destas padarias artesanais, mesmo de fora, sem ser do concelho? Olha, eu sou suspeita, porque a minha irmã tem uma padaria. Sim. Minha irmã tem a padaria. Sim. E eles vendem muito bem, eles têm um empregado que vai... E procura? Sim. Do distrito? Ou também tem... Olha, há muita gente que vai para Lisboa, que vai para o Porto e vão ali buscar o pão. A minha irmã aprendeu com a mãe. Aprendeu com a mãe. Em contextos diferentes, obviamente. Sim. Sim. Mas a aprendizagem veio... E eles fazem ainda o pão artesanal, com os fornos. Quantas pessoas é que estão a trabalhar na Venezuela? São 3. A minha irmã, o José, que é o filho, e a nora. Eles agora nem se levantam muito cedo. Agora levantam-se por causa do calor. Às vezes às 3, 4 da manhã, outras vezes às 7, é conforme. Pois. E é conforme a saída do pão. Porque eles vendem muito pão lá para fora. Foscoa, Moncorvo, Quintas. Há distribuição, sim. Com uma carrinha? Sim, com uma carrinha, sim. Bem, ele vem um empregado por volta das 9 e qualquer coisa, vai a Moncorvo, levar a um depósito, e depois vem, e depois por volta da 1h, então vai aqui a Carviçais, ao Felgar, ao Souto, e da parte de tarde vai para Foscoa, Carvalhal, e pronto. Uns dias vai para Foscoa, outros dias vai ali para as Quintas, para a zona de fornos. Quais são as grandes diferenças que vê no tempo que correm em relação ao tempo da sua mãe que fazia? É totalmente diferente. A minha mãe era assim, as pessoas iam cozer, ela não vendia, ela ganhava um X por cada fornada de pão que cozia, mas depois ia levar à casa das pessoas, num tabuleiro à cabeça, ia levar o pão. À cabeça? Exato. Mas agora não, agora felizmente já não é nada disso. Chegou então em infância
estar com a sua mãe, participar quando ela estava a fazer a fornada? Participar não, mas estava muitas vezes lá no forno, sim. Estava. Minha mãe não nos deixava mexer lá nada porque era das clientes, era das pessoas, as pessoas já traziam. Nessa altura, assim, da questão do pão, o que é que havia assim? Havia alguma coisa que lhe assim gostasse imenso de ver, ou mexer na massa, ou alguma coisa? Não mexia, não se mexia na massa. A minha mãe não deixava a gente mexer na massa, não. A gente não era muito rígida nessas coisas. Olha, e dormi muitas sonecas lá em cima das gestas no forno. O forno era aquecido com ursos e estevas e gestas. Eu deitei muitas vezes nas gestas, lá no chão. Gestas secas? Não, eram verdes. Era, e as estevas também. Era verde. Com a minha mãe depois não fazia mais nada, lá fazíamos as coisinhas em casa e pronto, e nada mais, e brincava com os outros miúdos ali da rua, que era muita criança, agora não, agora já não brinco também. O que acha que faz falta aqui? Mas não sei, havia de haver umas atividades, assim, qualquer coisa. Eu posso ajudá-la, visto que o grande problema que a Caricéis viu, mudava a mentalidade das pessoas, se pudesse. Se pudesse, de algumas mudava. De algumas pessoas mudava. Para melhoria? Para melhoria, sim. Acha que falta esperança às pessoas? Falta. Carbiçais tem falta de esperança. Numas certas pessoas, nem todas, não é? Nem toda a gente. E o que é que poderíamos fazer para reverter isso? Não sei. Não é fácil. Não é fácil que as pessoas têm aquela mentalidade e não abrem muito a mente, não.